Fala galerinha, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso canal. Vou pôr aqui uma musiquinha. Eita, alto. Glória a Deus, aleluia. Vocês também, vocês estão felizes? Galera, vamos aí na pressão, começar o nosso Delab. Que Deus abençoe vocês. Sim, para quem não me conhece, meu nome é Flávio Santos. Sou pastor da igreja Ohana e gostaria de deixar uma palavra abençoada aí no seu coração. Delab significa devocional lendo a Bíblia. E vamos começar aí na pressão, né? Falar sobre João, capítulo 5, para você que ainda não viu, não sabe, nós estamos no livro de João, falamos do capítulo 1, 2, 3, 4 e agora nós vamos começar a falar do capítulo 5. Mas antes de começar a falar, antes de começar a ler a palavra, gostaria de fazer uma oração em nome de Jesus. Você que tem uma vida devocional ou está começando a ter uma vida de devocional, eu peço que você venha sempre orar para que o Espírito Santo venha te dar sabedoria e entendimento da palavra e que essa palavra que venha sobre nós, que venha como semente no nosso coração, venha fazer sentido para nós, que nós venhamos guardar essa palavra e venhamos praticar essa palavra. E creio que logo mais no futuro próximo ou até mais, mesmo amanhã ou depois, você possa ensinar outras pessoas também a ter esse momento de intimidade e exatamente essa palavra, mostrar para elas em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos. Pai, nós oramos, pedimos sua sabedoria, seu entendimento, que o Espírito Santo venha nos direcionar, que o Espírito Santo venha falar conosco, venha trazer, Senhor, todo o entendimento e que nós viemos sair daqui com a semente no nosso coração, guardado, tatuado, Senhor Deus amado, na tábua do nosso coração, e que nós viemos praticar, não somente guardar, praticar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sempre coloco um louvor antes, né, para adorar o Senhor. Você coloca o seu louvor, você coloca o fundo musical se você quiser. Você faz um ambiente aí. Aonde você estiver, você faz um ambiente. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá para o nosso devocional. Nosso momento de Delab, lendo a palavra, lendo a Bíblia, em nome de Jesus. Estou aqui no ambiente da igreja, nós que vamos começar o start logo mais, né? Nós estamos fazendo o start, dando uma aula de iniciação para aqueles que estão vindo e conhecendo a palavra de Deus. E nós vamos falar agora um pouquinho. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bora lá? Se passou 3 minutos de live. Bora começar então aí a falar sobre o capítulo 5, tá bom? João, no capítulo 5, apresenta um Jesus que age por iniciativa. Logo no começo, Jesus já vem curando um paralítico. E depois, João mostra ele falando sobre a autoridade, ele falando sobre a identidade. Como eu disse, João é diferente de todos os evangelhos. João, ele fala muito mais de quem é Jesus, da identidade de Jesus. E isso é muito importante. Beleza? Você saber. Antes eu gostava de ler Mateus. Vamos começar a ler a palavra. Por onde eu começo? Mateus. Hoje eu mudei. Hoje eu gosto de ler João. Por que João? Porque mostra a identidade de Jesus. Mostra quem é Jesus. Então, são considerados o evangelho sinóticos. É diferente. Uns falam mais dos relatos, das curas e tudo mais. Aqui João já começa... E Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e através dele se fez todas as coisas, e sem ele nada existiria. A cara é lindo, né? Fala da identidade de Jesus. Então, gostaria de começar lendo do versículo 1 ao 8. Não, 9. Depois eu paro, e aí eu volto para falar um pouquinho mais. Do versículo 1 ao 9, não, do versículo 1 ao 5. Então, João 5, do 1 ao 10. Glória a Deus. Coloquei um fundinho musical aqui. Bora lá, bora começar. Pegue sua Bíblia, pega seu caderninho para anotar as coisas, as maravilhas que Deus vai revelar em nosso coração. Aqui Jesus vai ao encontro
né, de quem já perdeu uma esperança. Ele está lá só por estar. É o paralítico. Está paralítico há 38 anos. João 1 ao 10. Vamos lá. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. E por isso que os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha só, aqui é a história de um homem que estava há 38 anos esperando um milagre. Jesus não pergunta quem o empurrou ou qualquer uma outra coisa. Ele simplesmente, Jesus fala, simplesmente Jesus chega e pergunta: queres ficar são? Jesus já sabia da história dele. Ou seja, quantos anos você está esperando por um milagre? E Jesus bate na porta do seu coração e fala: você quer ficar sã? Você quer esse milagre? Jesus não está perguntando: por que você não consegue entrar? Por que você não consegue fazer? Ele não vem perguntar para você os seus motivos. Ele não quer ouvir também as suas desculpas. Simplesmente ele pergunta: você quer ficar sã? Então Jesus vai ali e cura aquele enfermo, cura a enfermidade dele. Olha só o que nós podemos entender e aprender nesse contexto que nós acabamos de ler aqui. Jesus é a fonte de vida. Depois que o paralítico teve um encontro com Jesus, ele percebeu que Jesus era suficiente para curá-lo. Ele colocava a esperança no tanque. Ele colocava a esperança nas pessoas. Pô, as pessoas não pensam em mim. Pô, não tem ninguém para me ajudar. Se tivesse alguém para me ajudar, talvez o milagre chegaria, talvez eu fosse curado. E Jesus chegou na vida dele e mostrou para aquele paralítico que Jesus é suficiente. Sim, nós dependemos de muitas pessoas aí fora. Nós dependemos do motorista para abrir a porta do ônibus para a gente entrar. Precisamos do motorista, do Uber para levar a gente a algum lugar. São coisas normais, cotidianas. Mas tem coisas nas nossas vidas que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus não depende do movimento das águas para você ser curado, não depende dos outros para acontecer um milagre. Jesus é suficiente. É a própria fonte de vida. Essa é uma das lições que nós aprendemos agora. Tem outra lição valiosíssima. No versículo 8, ele fala: então Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aquele homem foi levado e ele estava sendo carregado pelo leito. Antes do encontro com Jesus, quem carregava o paralítico era a maca.
Já pegou, né? Antes do encontro com Jesus, quem carregava o paralítico eram os traumas, era a paralisia, era a dor, era a angústia, era a tristeza. Não sei qual é a sua maca. Naquele homem, era aqui a maca realmente literal, pois ele tinha uma enfermidade, ele era paralítico e aquela maca o carregava. Eu não sei o que carrega você, quais são os traumas que carrega você, que através desse trauma é a sua identidade, é a sua posição original, é o seu estado real. Quem carregava o paralítico era a maca. E agora que ele teve um encontro com Jesus, quem carrega a maca é o paralítico. Agora que ele teve um encontro com Jesus, quem carrega a maca é o paralítico. Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te sarar. E você vai carregar esses traumas, não é mais os traumas que vai te carregar. Por quê? As pessoas precisam ver que você tinha um trauma, as pessoas precisam ver que você tinha uma deficiência. E esse trauma e essa deficiência, essa depressão, essa angústia que antes te assolava, que antes era seu estado real, a sua identidade, agora serve como testemunho. Servirá como testemunho para muitos o que Cristo fez na sua vida, e através de você muitas pessoas serão salvas. Então, cara, hoje que você venha ter um encontro com Jesus, moça, mulher, jovem, que você venha ter um encontro com Jesus, talvez uma dor que você está sentindo, uma traição que você está sentindo, entrega para Jesus. Eu creio em nome de Jesus que essa traição não vai te carregar mais, é você que vai carregar ela. E ela será um grande testemunho, porque você está sendo curado hoje, em nome de Jesus. E aqui, né, no versículo 10, fala do milagre feito no sábado. Os fariseus, os religiosos, em vez de aplaudir, em vez de, né, ficarem alegres com aquele homem que estava paralítico há 38 anos, eles estavam se importando. Ei, você está carregando a maca e não pode carregar a maca no sábado. Aqui indica os corações endurecidos. Se você ler do 10 ao 16, vai mostrar homens com o coração endurecidos. Como pode você carregar a maca? Cara, em nenhum momento João aqui frisou que aqueles homens ficaram felizes porque aquele homem foi curado. Cadê a compaixão? Cadê a empatia? Cadê o amor? Fala sério, isso acontece hoje, não acontece? Quantas vezes nós olhamos somente para o erro das pessoas, somente para aquilo que a pessoa está fazendo de errado, mas não olhamos para os traumas e o que Deus pode fazer e curar. Nós só apontamos, só julgamos. Ah, porque o jovem é isso, ah, porque o casal é aquilo, ah, porque o marido é isso, ah, porque isso, porque aquilo. Cara, e aquele cara pode ter traumas. E ele está precisando de uma palavra. As outras pessoas podem não entender, mas você entende. Então, quando você vê alguém que esteja triste, coração fechado, endurecido, cara, apresenta Jesus para ela. Talvez ela tenha um trauma e esse trauma vem carregando ela. Fala, ó, tem um Jesus que morreu por mim e por você. Ele não pediu nada em troca, mas eu quero que você o conheça. E Ele vai te curar da sua tristeza. Ele vai te curar da sua angústia. E esse trauma cai hoje por terra. O que você passou de tristeza, que deixou marca, deixou uma ferida, não vai carregar mais você. É você que vai carregar ela. Porque você vai vencer essa situação. Então vamos orar para que Deus pegue esses homens com coração duro e coloque um coração de carne. É o Espírito Santo de Deus. É uma nova vida, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Enquanto o homem andava, os religiosos o incomodavam. Não com a cura, né? Não por causa que ele foi curado, mas porque ele carregava a maca. Religião
se preocupa com regras e Jesus se preocupa com pessoas. Se você está se preocupando com regras, quer dizer que você está um homem religioso. Você está se tornando um homem religioso. Jesus, ele se preocupa com pessoas. Ele quer que você viva dessa forma, se preocupando com pessoas. As regras, vindo da palavra de Deus, eles vão começar a obedecer. Eu era um homem que se preocupava com as regras, não com as pessoas. Então eu batia. Tinha muitos jovens que se esperneavam. Aí fala assim, então não é ovelha. Tá bom. Verdade. Muitos não são ovelhas. Mas você está ensinando a palavra de Deus, você está mostrando o caminho, você está deixando ele sair da casca, né? Porque eu aprendi que um discipulado é você ajudar o seu discípulo a quebrar o ovo e ele sair da casca. Porque se você mesmo quebrar o ovo, você faz um omelete. Mas se você deixar o ovo quebrar sozinho, vai sair vida. Então eu aprendi a esperar no Senhor, porque vai vir vida. Então o meu papel é aconselhar as pessoas. E que em nome de Jesus o conselho seja bíblico, na palavra. E através da palavra haverá salvação, haverá mudança de caráter, haverá uma transformação de mente. Em nome de Jesus. Entende o que eu estou falando? Eu fui ver aqui se o áudio está saindo legal, se a imagem está saindo boa, se não está travando. Amém? Glória a Deus. E ele fala aqui no versículo 17, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Ele fala, meu Pai está trabalhando até agora, fazendo as coisas. Jesus fala que o Pai está trabalhando, eu vou continuar trabalhando, não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se eu estou de férias, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, porque meu Pai está fazendo. Aí ele revela quem é o Pai. Mas interessante que no versículo 18, os judeus ficaram bravos, sabe por quê? Olha só no versículo 18, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar a lei do sábado, também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Como pode chamar Deus de Pai? Era uma religiosidade tão grande. Por causa do exílio, né? Isso vem isso pode ser que a gente faça uma aula sobre, né, como que foi o ensinamento da palavra depois do exílio, né? As regras, as normas, as leis. E uma lei era não falar seu santo nome em vão. Então eles falar Deus não pode, é em vão. Aí imagine falar Pai, falar que Deus é Pai, falar meu papai, eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai, eu sou filho dele. Cara, isso daí era loucura. Então os judeus achavam isso blasfêmia, heresia, enfim, eles ficaram doidos aqui, como pode ele se igualar a Deus? Que eles vieram com isso dentro do coração deles. Eles ficaram tanto medo de pecar, tanto medo de errar, que eles fizeram um monte de regra. Tem que lavar a mão. Se não lavar a mão, você está pecando. Você vai comer sem lavar a mão? Você está impuro. Então era muita coisa que os judeus colocou no coração e enfim. Aí cresceu para a cabeça. Eu faço, eu sou salvo. Eu faço, eu sou o homem perfeito. Eu faço, então é tudo obra, tudo obra, tudo obra. E Jesus veio e falou, não é obra, é graça. Você pode fazer tudo, mas se você não estiver comigo, não crer em mim, mano, esquece. Você é mais um no meio dos perdidos. Você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é crer sem ver. O Evangelho é receber sem nunca ter dado nada, nem feito nada. É pela graça, não pela obra. Aí depois da fé, depois que muda o seu coração, aí vem as obras. Porque a obra não é glorificar o homem, a obra é para glorificar Deus. A obra agora não é para ter aplausos, a obra é para fazer a vontade do Pai, é por amor ao Pai. É uma dívida que você tem que você não consegue pagar, mas você faz por amor, você faz porque você se sente em débito, porque Ele se deu, então eu tenho que fazer alguma coisa por amor a Deus. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E aí se você ler do 17 ao 30, ele vai falar que eu estou fazendo tudo
de acordo com aquele que me enviou. Não tem como eu fazer nada sem ser do Pai. Eu aprendi e faço porque eu vi meu Pai fazendo. Eu aprendi e faço porque Ele fez. Aqui Jesus vai além do milagre e revela a sua identidade. Ele faz com que as pessoas vejam um Pai que trabalha e faz. E Ele faz porque o Pai fez. E o Pai ensinou. E aqui a autoridade que Ele tem está nas mãos dEle porque vem do Pai. É lindo. Quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Então não é você fazer, não é você obedecer, é você ouvir a palavra. Romanos 10:17, ouvir a palavra vem fé. E aí você começa a crer. E você começa a crer em Jesus. E através do que você ouviu e creu, você acredita que Jesus morreu por nós, se entregou por nós, ressuscitou no terceiro dia. E através dele, o Espírito Santo veio e ele foi. E ele vai voltar. E através disso, você acredita fielmente que Jesus, cara, ele veio, deixou um legado que é o Espírito Santo de Deus, e nós vamos obedecer a voz do Senhor. O Espírito Santo vai nos convencer e buscamos santidade por amor a Ele. Então, ouve a minha palavra e crer na minha palavra terá a vida eterna. João 5:24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só, vida eterna não é apenas o futuro. A vida eterna é uma realidade presente para aquele que crê. Então, às vezes nós estamos esperando um paraíso, às vezes nós estamos esperando o fim dos dias, né? Uma morte, e vamos aqui porque fazer as coisas certinho, porque nós vamos para o paraíso e tal. Mas Jesus está falando, quem crê agora viverá, não no futuro, mas no presente, uma realidade presente. Somente para aquele que crê. Então você tem um paraíso sim dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. A paz que você sente quando você busca, quando ele vem sobre você e tudo mais, cara, é a paz que você vai sentir lá no paraíso. Então essa paz em meio ao caos, em meio a ambiente rudes, né? hostis, é essa paz que você sente em meio à guerra. Essa paz aí é o Espírito Santo de Deus. Então joga fora a angústia, joga fora a tristeza e vem na pressão com os três, né? No 25, mortos espirituais. Olha o que ele fala no 25, em verdade vos digo, os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. João está falando aqui de dois pontos cruciais em nossas vidas. O primeiro, aqui o detalhe decisivo é, e já chegou a hora. E já chegou a hora. Em verdade vos digo que vem a hora. E já chegou a hora. Aqui Jesus não está falando do túmulo físico, mas de pessoas vivas biologicamente, porém mortas espiritualmente. Entenda, Jesus está falando de uma pessoa morta espiritualmente. Amém? Nesse versículo 25 até o versículo 27, Jesus está falando de uma morte espiritual. Já chegou a hora. Já chegou a hora para você, já chegou a hora para mim. Antes estávamos mortos espiritualmente, mas fomos ressuscitados. Hoje nós fomos regenerados. Esses mortos são mortos no pecado, que Jesus está falando. Mortos nas transgressões, sem vida espiritual, separado de Deus por causa da transgressão de um homem. Hoje nós fomos separados de Deus, estávamos mortos espiritualmente. Quando ouve a voz do Filho, isto é, quando ouve o Evangelho, quando começa a crer em Jesus,
recebem o Espírito Santo, vem uma ressuscitação. Você ressuscita espiritualmente. Você começa a ter vida. Isso está em perfeita harmonia com o que Paulo ensina em Romanos, em Efésios. Quando ele fala, vocês estavam mortos. Paulo confirma essa verdade. Quando nós lemos Efésios 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos. Mas agora, ouvindo a palavra de Deus, em Romanos 10:17, ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, nós recebemos a fé e somos ressuscitados. Vem o entendimento, a graça vem sobre você, o Espírito Santo entra e pum! Aí você, cara, não posso mais beber, não posso mais fumar, não posso mais mentir, não posso ser mais duas caras, não posso mais ficar julgando, acusando as pessoas, levantando falso testemunho. Tem que ser verdadeiro agora. O que antes você fazia, que era normal, todo mundo faz, agora para você é pecado. Jesus veio para mudar a sua forma de pensar e transformar a sua mente. É uma metanoia. Paulo ensina exatamente o que Jesus anunciou. O homem estava morto e a fé de Cristo agora gera vida. Essa vida vem antes da ressurreição final. A regeneração precede a glorificação. A regeneração precede a glorificação. Aí entra no versículo 28. Versículo 28, aí sim é morte física. Olha só, versículo 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora. Agora, vem a hora. No versículo 25, já chegou. No versículo 28, vem a hora. Não veio. Aí Jesus está falando da morte escatológica. Deu autoridade. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo físico ouvirão a voz e sairão. Olha só, imagine. Vai chegar, hein? Vai chegar essa hora. Eu quero estar na pressão lá. Eu creio que eu vou estar em nome de Jesus. E você vai comigo, na pressão dos 3. Aqui Jesus muda o foco. Agora ele fala de túmulos, de pessoas realmente mortas, fisicamente. Ele fala de todos. Deu uma ressurreição escatológica, ou seja, no 25 é espiritual, já, agora. No 28, ressurreição física, ainda não, mas vai chegar. Em resumo, Jesus, em João 5, antecipa a doutrina paulina da morte espiritual, da vida pela fé, de ouvir a palavra, de receber o Espírito Santo, regeneração. No versículo 28, glorificação. Então a regeneração antecede a glorificação. O Senhor vai te glorificar. Você vai ser ressuscitado em Cristo Jesus. A ressurreição final, escatológica. Isso vai rolar, isso vai acontecer. Sem ouvir a voz de Deus, continuaremos mortos. Ao ouvir e crer, ressuscitamos por dentro. E, cara, estaremos ressuscitados também no fim, na hora, porque ainda não veio, mas vai vir, em nome de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus ressuscita antes do túmulo, porque a vida eterna começa no coração. Então bora começar a vida eterna aí na pressão dos 3. Glória a Deus. E continuando, já informando, né, aqui Jesus no versículo 39 ao 40, Jesus confronta os religiosos que examinam as escrituras, mas só tem informações, porque não conhece verdadeiramente. Se conhecesse as escrituras como eu conheço, vocês me conheceriam e me aceitariam. Examinai as escrituras, e são elas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para teres vida eterna. Vamos ler? No versículo 39, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo,
Vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam a glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pense que eu o acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, e quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também criam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crer nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Podemos ler a Bíblia todos os dias, podemos ter informações de Jesus todos os dias, mas se nós não conhecermos verdadeiramente Jesus, nada vai surgir, nada vai mudar em nossas vidas. Então, te convido a conhecer Jesus. A palavra aponta para Jesus, e você precisa conhecer Ele. E é o Espírito Santo que vai revelar Ele a você. É o Cristo sendo o centro da sua vida, sendo o centro de tudo da sua vida. Então, cara, que nós viemos buscar verdadeiramente a Cristo, que nós viemos conhecer a Cristo, não somente por informações, mas crer e acreditar nele. Entrega o seu coração. Flávio, como eu posso conhecer Jesus? Deixando ele te conhecer. Mas ele conhece todo mundo. Legal, né? Essa pergunta. Como fazer conhecido você por uma pessoa que conhece tudo? Tem uma passagem na Bíblia que fala que terá um dia em que nós chegaremos no céu e a porta estará fechada e as pessoas vão bater, e aí Jesus vai olhar lá de dentro e falar: quem é você? Eu não te conheço. Mas como assim você não me conhece? Você é Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei, fiz sinais maravilhosos, mas mesmo assim Jesus fala: não te conheço, aparte-se de mim. Estranho. É porque nós não somos verdadeiros. Chegamos para Ele e mostramos nossa fraqueza. Não mostramos realmente o que está dentro do nosso coração. Não entregamos para Ele verdadeiramente os nossos ídolos. Falamos abertamente no nome dos nossos pecados. Nós achamos que por orar e por subir monte, somos o super-homem. Somos os homens que, nem tem tentação. Eu vou confessar a tentação para quê? Nós temos que confessar a tentação. Pare de confessar pecado e comece a confessar a tentação. Quer conhecer Jesus? Deixa Ele te conhecer. Abre o seu coração para Ele. Cara, você vai conhecer Jesus. É esse o conselho que eu deixo para você nesse Delab. Que você venha abrir o seu coração verdadeiramente para Ele. Entrega tudo para Ele em nome de Jesus. Não é o tanque que cura, é Jesus. O trauma não vai mais carregar você, é você que vai carregar o trauma. E Jesus vai ser glorificado através do seu testemunho. Vai lá, pega os seus traumas, apresente para o mundo eles e mostre o que Jesus fez. E por fim, o que o Senhor quer é relacionamento. Não é religião, é relacionamento. Que Ele quer que você tenha esses momentos de intimidade todos os dias. Todos os dias. Para o seu dia, para na hora do seu almoço, na parte da manhã, na parte da tarde, na hora que você for dormir, sei lá. Venha um horário de ouro na sua vida e na sua rotina e busca a presença do Senhor. E comece a conhecer Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Jesus, eu oro
que muitos de nós viemos conhecer ao Senhor, não buscar o Senhor para ter informações, Pai, para poder fazer debates e falar que é cristão e vai na igreja e tudo mais. Não, que nós viemos buscar verdadeiramente a sua face, a sua presença. Que nós viemos, Pai, conhecer verdadeiramente o Senhor. E que o Senhor venha nos conhecer. Cura, Senhor, os nossos traumas. Que nós viemos não mais ser carregado por eles, não mais ser carregado pelas macas, Pai, mas que nós viemos pegar e carregar a maca. E carregar os nossos traumas. Porque nós queremos ser testemunho de Cristo aqui na terra. Que o Senhor venha, Pai, quebrando toda a minha religiosidade, que o Senhor venha quebrando todas as nossas religiosidades e nos dá vida, como o Senhor deu para esse homem, como o Senhor trouxe expectativa de vida para esse homem que estava enfermo há 38 anos. E que nós venhamos viver, Senhor Deus amado, verdadeiramente sua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você. Se você gostou dessa live, deixe seu like, curta, compartilhe e comente aí, em nome de Jesus. Comente aí, eu não vou mais ser carregado pela marca. É eu que vou carregar a marca agora, porque eu conheci Jesus e Jesus é meu suficiente. Não precisa escrever tudo isso, escreva, Jesus é suficiente, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você e até o próximo Delab, capítulo 6 aí, a multiplicação dos pães e peixes, na pressão dos 3.